Imagine uma cena digna de um blockbuster de ficção científica de alto orçamento, ou talvez uma página arrancada de uma antiga profecia bíblica ganhando vida. Você sai de casa no meio da noite, numa hora em que o mundo deveria estar mergulhado no sono e na escuridão. Mas, em vez do habitual veludo negro do céu, salpicado pelos pontos afiados de estrelas distantes, você vê algo que faz seu cérebro travar. O céu está banhado por uma luz fantasmagórica, leitosa e completamente antinatural. As sombras das árvores e dos edifícios projetam-se no chão com tanta nitidez que parece meio-dia. As luzes da rua parecem fósforos fracos e inúteis diante do brilho do objeto que paira sobre o horizonte. Não é a lua. É um corpo celeste com cauda que rivaliza em brilho com os holofotes de um estádio gigante. E se acreditarmos nas previsões mais ousadas, durante o dia, quando o Sol estiver no zênite, esse objeto poderá ser visto bem ao lado da nossa estrela, bastando tapá-la com a palma da mão. É exatamente esse quadro, apocalíptico e majestoso ao mesmo tempo, que as manchetes de hoje nos pintam. A internet está literalmente explodindo. Blogueiros, estrelas do TikTok e administradores de redes sociais competem para inventar os adjetivos mais barulhentos. Prometem-nos um segundo sol, garantem que a noite vai virar dia. Dizem que os especialistas da NASA estão em choque, que os cientistas estão escondendo a verdade e que calendários antigos previram exatamente este evento. É um cenário clássico, um exemplo de manual de histeria midiática global. Ela toma conta da humanidade com uma regularidade invejável cada vez que um corpo celeste suficientemente grande e reflexivo se aproxima da órbita da Terra. A psicologia desse fenômeno é simples. Nós, humanos do século XXI, cansados da rotina, das crises e do ruído digital, estamos sedentos por um milagre. Queremos que os céus se abram e nos mostrem algo que nos faça esquecer as taxas de câmbio e as brigas políticas. Mas onde terminam as fantasias e onde começa a dura astrofísica nessa enxurrada de clickbait? Hoje, não vamos ceder à emoção. Vamos deixar de lado o misticismo e as previsões. Vamos nos armar com uma calculadora, mapas estelares e, o mais importante, dados fotométricos secos e sem emoção. Nossa missão é conduzir uma investigação. Estamos realmente à beira do maior show de luzes do século, ou é apenas mais uma bolha de sabão, inflada pelos algoritmos dos mecanismos de busca, que vai estourar e nos deixar na escuridão da decepção? Para entender a essência desse debate e avaliar a realidade das previsões, precisamos primeiro concordar com os termos e as ferramentas. Na astronomia, o brilho dos objetos não é medido em watts, nem em lumens, nem em candelas. Os astrônomos usam a escala de magnitudes. É um sistema único que pode confundir quem não está preparado porque é contraintuitivo. Funciona ao contrário. Quanto menor o número, mais brilhante é o objeto. Além disso, essa escala é logarítmica. Isso significa que uma diferença de apenas uma magnitude implica uma mudança de brilho não de uma certa porcentagem, mas de 2,5 vezes. Uma diferença de 5 magnitudes significa uma diferença de brilho de 100 vezes. Entender isso é crítico para a nossa conversa. Vamos colocar alguns pontos de referência nessa escala para termos um sistema de coordenadas. O Sol, o campeão absoluto de brilho em nosso céu, Rei e Deus do Sistema Solar, tem uma magnitude de menos 27. É uma energia monstruosa, capaz de queimar a retina em uma fração de segundo. A lua cheia, nossa lanterna noturna, tem uma magnitude de aproximadamente menos 12,5. É brilhante, permite ler um livro à noite, mas é 400.000 vezes mais fraca que o Sol. Vênus, a famosa estrela da manhã, o objeto planetário mais brilhante, brilha com uma magnitude de cerca de menos 4. Júpiter e Marte, em momentos de grandes oposições, podem chegar à magnitude menos 2. A estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, está em menos 1,46. E o olho humano? Em condições ideais, longe da poluição luminosa urbana, somos capazes de distinguir faíscas fracas até a magnitude mais 6. Esse é o limite das nossas capacidades biológicas. E agora, uma nova variável invade essa equação bem ordenada: um cometa. Os modelos de computador atuais atribuem a ele uma magnitude de menos 10, menos 12 ou até mais. Pensem nesses números: menos 10. Isso significa que o objeto será centenas de vezes mais brilhante que Vênus. Significa que será comparável em brilho à lua cheia, mas concentrado em um ponto muito menor.
o que criará um brilho superficial incrivelmente alto. Se esses modelos estiverem corretos, teremos realmente um segundo Sol, embora mais fraco que o original, mas brilhante o suficiente para projetar sombras e ser visível no céu diurno. Parece um conto de fadas? O delírio de um astrólogo louco? Não tirem conclusões precipitadas. A história da ciência conhece exemplos em que tais previsões, aparentemente impossíveis, se concretizaram com uma precisão assustadora. Para encontrar provas, precisamos rebobinar a fita da história. Lembrem-se do ano de 1965, o cometa Ikeya-Seki. Ele apareceu praticamente do nada e montou um espetáculo no céu que as testemunhas lembraram com admiração até o fim de seus dias. No momento do periélio, ou seja, o ponto de maior aproximação com o Sol, ele se acendeu até uma magnitude incrível de -17. Para vocês entenderem a escala, isso é dezenas de vezes mais brilhante que a lua cheia. Era tão brilhante que era visível ao meio-dia, bem ao lado do disco solar ofuscante. No Japão, as pessoas saíam às ruas, tapavam o sol com a mão ou com a quina de um prédio e viam ao lado dele uma vírgula branca e brilhante. E sua cauda, curvada pelo campo magnético e pelo vento solar, riscava todo o céu como um holofote gigante, como uma espada celestial. Os observadores japoneses o descreveram em seus diários como uma adaga cortando os céus. Isso não é um mito, não é uma lenda de crônicas medievais. É um fato científico documentado e fotografado do século XX. Significa que a física do nosso universo permite a existência de tais monstros. Significa que, teoricamente, nosso convidado atual pode repetir esse sucesso. É precisamente essa esperança, apoiada por precedentes históricos, que alimenta o hype atual. As pessoas querem tocar a grandeza, mas aqui entra em vigor a lei principal e mais cruel da astronomia cometária, formulada ironicamente em seu tempo pelo famoso caçador de cometas David Levy. Ele disse: "Cometas são como gatos, eles têm cauda e fazem exatamente o que querem." Prever o brilho de um cometa é como tentar prever o preço das ações durante uma crise financeira global, ou adivinhar o tempo em um ponto específico do oceano daqui a um mês. Não estamos lidando com uma rocha sólida e previsível, como um asteroide ou a Lua, que tem um albedo, capacidade de reflexão constante. Estamos lidando com um objeto ativo, vivo e efervescente. O que é um cometa? Nos livros didáticos escrevem bola de neve suja, mas é uma definição muito suave. É uma montanha de gelo recheada de poeira, pedras, monóxido de carbono congelado, metano e cianetos. Enquanto voa no espaço frio, ele dorme, mas assim que se aproxima do calor, o caos começa. Seu brilho não depende do tamanho dele, mas de quanta poeira e gás ele vai expelir para o espaço ao redor. Ele deve criar ao seu redor uma coma, uma nuvem gigante que funcionará como um refletor da luz solar. E é aqui que começa a loteria. O processo de ejeção de matéria depende de milhares de fatores. Como o núcleo vai aquecer? Uniformemente ou em pontos específicos? Existem rachaduras na superfície por onde geysers de gás vão escapar. Ou a crosta vai assar sob a radiação e selar as substâncias voláteis lá dentro, transformando o cometa em um pedregulho escuro? Ocorrerá uma desintegração repentina do núcleo que dará um clarão colossal de brilho? Ou o cometa vai evaporar silenciosamente? Olhamos para o gráfico de previsão na tela do computador e vemos uma curva bonita e suave subindo abruptamente. Mas o cometa não conhece nossos gráficos. Ele não obedece aos nossos desejos. Ele obedece ao caos da termodinâmica e da hidrodinâmica. A intriga do momento atual reside em um fenômeno físico único que pode jogar a nosso favor. Esse fenômeno é chamado de espalhamento frontal, ou, em inglês, forward scattering. É um termo da óptica atmosférica. Imagine que você está dirigindo um carro na neblina e outro carro vem em sua direção. Quando ele está longe, seus faróis apenas iluminam, mas quando ele passa por você e você olha para a luz dele através da neblina, o brilho aumenta drasticamente. Tudo ao redor começa a brilhar. Isso acontece porque as gotículas microscópicas de água ou as partículas de poeira espalham a luz principalmente para frente, na direção do feixe. A mesma coisa pode acontecer com o nosso cometa. Se ele passar entre a Terra e o Sol, e ao mesmo tempo expelir poeira suficiente, os raios solares passando através desse rastro de poeira serão espalhados em direção à Terra, amplificando o brilho do cometa centenas de vezes.
Foi precisamente esse efeito que transformou o cometa McNaught, no ano de 2007, em um espetáculo inesquecível. Agora, enquanto discutimos isso, nosso objeto celeste está passando por seu principal teste de resistência. Ele se aproxima daquela linha invisível que os astrofísicos chamam de linha de neve, ou zona de sublimação ativa. A radiação térmica da estrela começa a arrancar suas camadas, a penetrar nas profundezas, despertando o gelo antigo que dormia há bilhões de anos. E os dados que chegam dos telescópios em tempo real são extremamente contraditórios. Por um lado, vemos um enorme potencial. O núcleo parece grande e ativo o suficiente para produzir uma ejeção potente. A análise espectral mostra a presença de uma grande quantidade de substâncias voláteis. Por outro lado, vemos flutuações de brilho estranhas e não rítmicas, que fazem os céticos profissionais franzirem a testa. Essas cintilações podem ser um sinal de que o núcleo é instável, que está pronto para se despedaçar antes mesmo de chegar ao palco principal. Estamos realmente diante de um novo Ikeya Seki, pronto para incendiar o céu e entrar nos livros de história? Ou é um vigarista cósmico, um grande cometa fake, que vai brilhar por um segundo, dar esperança e desaparecer, nos deixando na escuridão com nossas expectativas frustradas e a zombaria dos céticos? As apostas nesta roleta celestial estão feitas, e são incrivelmente altas. Não se trata apenas de uma imagem bonita, trata-se de testar nossa capacidade de entender e prever os processos no espaço próximo. Ou teremos uma noite que vai virar dia e será o evento de uma geração, ou receberemos uma lição dura, mas útil, sobre como a realidade pode tratar impiedosamente nossas expectativas humanas. Estamos na primeira fila da plateia, a cortina está subindo, mas ninguém, nem mesmo o diretor desta peça, o Sol, sabe qual será o final do primeiro ato. Para separar o joio do trigo nesse ruído informativo, precisamos descer das nuvens e olhar sob o capô deste evento cósmico. Passamos para a segunda fase da nossa investigação, a mecânica do processo. Por que um pedaço sujo de gelo voando no vácuo deveria brilhar afinal? E por que esse objeto específico causou tamanha tempestade de previsões, comparável apenas à espera da vinda do Messias, nas crônicas medievais? Para responder a essas perguntas, teremos que mergulhar em 3 disciplinas: mecânica celeste, física de pequenos corpos e óptica atmosférica. Vamos começar com a origem do nosso herói. O dossiê do objeto que temos em mãos indica que estamos diante de um clássico cometa rasante, um Sungrazer. Não é apenas um transeunte casual que decidiu pegar um atalho através do nosso sistema. É um corpo que se move em uma órbita extrema, suicida. O periélio, o ponto de maior aproximação com a estrela, está a uma distância que, em escalas cósmicas, pode ser chamada de intimidade. O cometa passará através da atmosfera externa do Sol, através da coroa, onde a temperatura é medida em milhões de graus. Mas não pensem rápido demais que é a temperatura que o fará brilhar. Cometas são corpos frios. Eles não emitem luz própria como as estrelas. Eles funcionam como espelhos. Vamos dissecar a física da luz cometária. Imagine carvão, um pedaço de antracito preto, poroso e sujo. É mais ou menos assim que o núcleo de um cometa se parece de perto. Seu albedo, ou seja, sua capacidade de reflexão, é insignificante. Ele reflete apenas 3 ou 4% da luz que incide sobre ele. É mais escuro que asfalto fresco. Como esse paralelepípedo preto pode se transformar em um segundo Sol? A resposta está na transformação da matéria. Quando o núcleo se aproxima da linha de neve, o calor solar torna-se suficiente para iniciar o processo de sublimação. O gelo, emparedado nas entranhas do cometa há bilhões de anos, transforma-se instantaneamente em gás, pulando a fase líquida. Esse gás irrompe para fora, como o vapor de uma caldeira superaquecida, rasgando a superfície e arrastando consigo bilhões de toneladas de poeira microscópica. É aqui que a mágica acontece. O cometa deixa de ser um corpo sólido e se torna uma nuvem gigante. O núcleo preto se esconde dentro da coma, uma esfera luminosa de gás e poeira que pode ser maior que Júpiter ou até mesmo que o Sol em tamanho. E essa coma funciona como um difusor perfeito. Os fótons solares atingem as partículas de poeira e são refletidos em todas as direções. Quanto mais poeira, maior a área desse espelho, mais brilhante é o cometa. Mas há uma nuance que gerou todas essas manchetes sensacionalistas. Essa nuance é o efeito de espalhamento frontal.
Este é o momento-chave da nossa investigação, então vamos nos deter nele. Imagine que você está em um quarto escuro e alguém aponta uma lanterna para o seu rosto através de uma nuvem de fumaça de cigarro ou poeira. A fumaça começa a brilhar insuportavelmente, criando um halo ao redor da fonte de luz. Na astronomia, funciona assim. Quando o cometa está em uma linha reta entre a Terra e o Sol, ele fica na posição de contraluz. O Sol brilha nas costas dele. E se nesse momento o cometa expelir poeira suficiente, os raios solares passando através de sua cauda e coma serão amplificados dezenas ou até centenas de vezes. É precisamente nesse efeito que se baseiam as previsões de magnitude -10 e -12. Os astrônomos calculam o ângulo de fase. Quando esse ângulo se aproxima de 180 graus, os modelos matemáticos mostram um crescimento explosivo do brilho. Não é mágica, é geometria. Mas o problema desses modelos é que eles assumem um comportamento ideal do cometa. Eles assumem que o cometa vai expelir poeira obedientemente, exatamente no momento certo. Agora vamos recorrer ao precedente histórico que serve de base para todas as esperanças atuais. Nossa principal testemunha de defesa, o grande cometa de 1965, Ikeya Seki. Sua história é quase um roteiro pronto para um drama de Hollywood. Ele foi descoberto por 2 astrônomos amadores japoneses que fabricavam seus espelhos de telescópio com as próprias mãos. Ninguém esperava nada de especial dele até que calcularam sua órbita. Descobriu-se que ele passaria a apenas 450 mil quilômetros da superfície do Sol. Isso é metade do raio da própria estrela. No dia do periélio, 21 de outubro de 65, Ikeya Seki entrou na zona da morte. E em vez de evaporar, ele explodiu em luz. O efeito de espalhamento frontal funcionou com potência total. Sua magnitude atingiu a marca de -17. Para vocês entenderem a escala, isso é 60 vezes mais brilhante que a lua cheia. Observadores em todo o mundo relataram tê-lo visto a olho nu ao meio-dia, simplesmente tapando o Sol com a mão. Ao lado do disco dourado do Sol, pendia uma vírgula prateada com uma cauda curvada. Foi um espetáculo de escala bíblica. Mas esse triunfo teve um preço. A gravidade e o choque térmico quebraram o núcleo do cometa em 3 partes. Ele se tornou o mais brilhante, mas morreu como uma entidade única. Os céticos, no entanto, apontam outro exemplo que esfria o ânimo dos entusiastas. O cometa Kohoutek, ano de 1973. Chamaram-no de cometa do século antes mesmo de sua chegada. A mídia enlouqueceu. Os jornais imprimiam mapas do céu, as pessoas compravam telescópios. As previsões prometiam uma magnitude de -10. E na realidade, acabou sendo uma mancha fraca, quase imperceptível, que só podia ser vista com binóculos. E isso se você soubesse para onde olhar. Por que isso aconteceu? Porque o cometa se revelou velho. Suas substâncias voláteis estavam esgotadas ou cobertas por uma crosta de poeira assada pela radiação cósmica, transformando a superfície em uma carapaça dura. O calor solar simplesmente não conseguiu penetrar no interior e iniciar a reação. O cometa Kohoutek tornou-se sinônimo da maior decepção astronômica. Qual é, então, o principal problema da previsão de brilho? Porque podemos prever um eclipse com precisão de segundos para 1000 anos à frente, mas não podemos dizer como um cometa brilhará daqui a uma semana? O problema é que não vemos o núcleo. Mesmo nos telescópios mais potentes, o núcleo do cometa é um ponto menor que um pixel, escondido atrás do véu denso da coma. Não sabemos seu tamanho. Não sabemos sua densidade, não sabemos sua composição química, não sabemos o relevo da superfície. Talvez seja uma rocha monolítica, ou talvez uma pilha solta de escombros mantida unida por uma gravidade fraca. Existe outro fator, raramente mencionado em artigos populares, mas que é crítico para o observador. É a diferença entre o brilho integral e o brilho superficial. Quando nos dizem magnitude -10, imaginamos um ponto brilhante como um laser, mas um cometa não é um ponto, é um objeto difuso. Sua luz é espalhada por uma grande área do céu. Se você pegar a luz da lua cheia e espalhá-la por todo o firmamento, o céu ficará apenas um pouco mais claro, mas você não verá um objeto brilhante. A mesma coisa pode acontecer aqui. O cometa pode ter um brilho total enorme, mas, por estar esticado em uma cauda longa, parecerá um brilho fantasmagórico e não uma estrela brilhante.
No fundo do céu diurno, que por si só tem alto brilho, tal objeto espalhado pode simplesmente se dissolver, tornar-se invisível devido ao baixo contraste. Portanto, a mecânica do evento que se aproxima representa uma equação complexíssima com uma dúzia de incógnitas. Temos a geometria que nos promete um segundo Sol, graças ao espalhamento frontal. Temos o exemplo histórico de Ikeya-Seki, que prova que é fisicamente possível. Mas também temos a física da bola de neve suja, que diz que o núcleo pode ser denso demais para evaporar ou solto demais para sobreviver. Estamos diante de uma porta fechada, atrás da qual ocorre uma reação química, e só saberemos o resultado quando a porta se abrir. Agora, enquanto o cometa corre para seu clímax, astrônomos de todo o mundo não estão monitorando as imagens bonitas, mas os gráficos de produção de gás. Eles procuram sinais de que a crosta do núcleo rachou. Eles procuram os chamados jets, jatos de gás que agem como motores a jato e podem fazer o cometa girar, rasgando-o com a força centrífuga. O cenário Ikeya-Seki é o cenário de uma catástrofe que se tornou bela. O cenário Kohoutek é o cenário de uma sobrevivência que se tornou entediante. Qual caminho nosso convidado escolherá? A física do processo foi iniciada e é impossível pará-la. A contagem regressiva não é mais em dias, mas em horas. Chegamos ao ponto culminante da nossa investigação. Todas as apostas foram feitas, todas as previsões anunciadas, e os telescópios estão apontados para um único ponto no espaço. Chega o momento da verdade, que na dramaturgia se chama julgamento, e na mecânica celeste, passagem pelo periélio. São aquelas poucas horas em que se decide o destino do corpo celeste e o destino das nossas expectativas. É agora que os mitos sobre o segundo Sol devem se materializar em uma realidade deslumbrante ou desmoronar em pó, deixando para trás apenas ruído digital na internet. Entramos na fase onde as principais testemunhas não são os blogueiros, mas os coronógrafos dos observatórios espaciais e as leis da óptica, que são impossíveis de enganar. Vamos voltar à acusação principal, que a ciência apresenta contra o clickbait. Prometeram-nos que o cometa seria visível de dia. Prometeram-nos uma magnitude de -10 ou até mais. Mas o que isso significa na prática para um observador em pé na superfície da Terra, sob uma espessa camada de atmosfera? Aqui nos deparamos com o conceito fundamental de contraste. Imagine que você acende uma vela. Num porão escuro, ela parece deslumbrante, mas leve essa mesma vela para a rua num meio-dia ensolarado e você nem vai notá-la. O fundo do céu durante o dia tem um brilho superficial enorme. Para que um objeto seja visível nesse fundo, ele deve ser pontual e incrivelmente brilhante, como Vênus, ou ter um brilho superficial que supere o brilho do céu azul. E aqui reside a armadilha em que caem os autores de sensacionalismo. Um cometa passando perto do Sol não é um raio laser, é uma nuvem imensa e rarefeita de poeira e gás. Mesmo se o brilho integral, ou seja, total, dessa nuvem atingir a magnitude -10, essa luz está espalhada por uma grande área. O brilho superficial pode acabar sendo inferior ao limiar de sensibilidade do olho no fundo da luz do dia. Temos um paradoxo. Os instrumentos registram um fluxo colossal de energia. Matematicamente, o cometa é mais brilhante que a lua cheia, mas o olho não o vê. Ele se dissolve no brilho da atmosfera. O segundo Sol acaba sendo um fantasma. Este é o primeiro golpe da realidade nas expectativas exageradas. Mas o mais interessante não acontece na atmosfera da Terra, mas lá em cima, nas imediações da estrela. O juiz principal neste processo é o Observatório Espacial, SOHO, e seus instrumentos, os coronógrafos LASCO C2 e LASCO C3. Essas câmeras bloqueiam artificialmente o disco do Sol, criando um eclipse eterno para ver o que acontece na coroa. É precisamente ali, nesse círculo preto, que nosso cometa entra. Astrônomos de todo o mundo olham as imagens se atualizando com o coração na mão. E o que eles veem? Eles veem a luta de duas tendências. Por um lado, o efeito de espalhamento frontal, do qual falamos antes, está funcionando. A poeira realmente começa a brilhar, criando um belo halo. Por outro lado, entra em ação a força destrutiva do calor. A reviravolta dessa trama reside no fato de que a morte do cometa pode parecer mais brilhante que sua vida. Quando o núcleo não suporta a tensão térmica e se despedaça, ocorre um chamado outburst,
uma explosão repentina. As reservas internas de gelo são instantaneamente expostas e sublimam de forma explosiva. Nesse momento, o brilho do cometa pode saltar 5 ou até 10 magnitudes em poucas horas. É a agonia. É o grito de morte de um corpo celeste. E a ironia da situação é que é precisamente esse clarão de morte que nós, da Terra, podemos confundir com o prometido show do século. A internet explode de novo. Olhem, ele está acendendo. As previsões estão se cumprindo. Mas os profissionais olham para os gráficos e entendem. Isso não é um triunfo, é o fim. O pico de brilho coincide com o momento da destruição. Vamos analisar esse momento de um ponto de vista físico. O núcleo do cometa, essa bola de neve suja, entra numa zona onde o fluxo de radiação solar excede o da Terra milhares de vezes. O material começa a evaporar mais rápido do que a gravidade é capaz de retê-lo na superfície. Surge a pressão de radiação. Os fótons, essas partículas de luz sem massa, nessas potências, transformam-se em um vento tangível. Eles começam a soprar a poeira para longe. A cauda do cometa se distorce, se rasga em fibras. Não vemos uma estrutura ordenada, mas o caos. Se o cometa Ikeya-Seki, em 1965, conseguiu sobreviver a esse momento graças à sua densidade e massa, mantendo sua integridade, nosso herói atual provavelmente se revelará mais frágil. Nesse momento exato, o segundo Sol se transforma no Cavaleiro Sem Cabeça. O centro de condensação, aquele ponto brilhante que deveria ser visível de dia, desaparece. Ele se transforma em uma faixa alongada e nebulosa. O brilho cai tão vertiginosamente quanto subiu. O espetáculo termina sem ter começado. Aqueles que esperavam a noite para ver uma cauda cobrindo metade do céu acabam decepcionados. A nuvem de poeira, privada de uma fonte constante de reabastecimento, pois o núcleo está destruído, dispersa-se rapidamente no espaço. Torna-se transparente demais para refletir luz suficiente. No entanto, neste julgamento há também uma defesa. A ciência nos diz que mesmo tal cenário é uma experiência incrivelmente valiosa. Observamos um crash test organizado pela própria natureza. Descobrimos o limite de resistência da matéria cometária. Entendemos que as previsões de brilho baseadas em leis de potência simples não funcionam para aproximações extremas. Cada falha desse tipo, cada profecia não realizada sobre um novo cometa brilhante refina nossos modelos. Aprendemos a distinguir os sobreviventes, capazes de atravessar o inferno dos fogos de artifício descartáveis. Há outro aspecto puramente biológico que os autores de sensacionalismo esquecem. Olhar para um cometa perto do Sol é perigoso. Mesmo se ele atingir a magnitude -10, estará a apenas alguns graus do disco da estrela, cujo brilho é de -27. Tentar ver o milagre a olho nu, ou pior ainda, com binóculos, pode acabar em queimadura da retina e cegueira. A realidade é que o show mais brilhante do ano pode estar acessível apenas para robôs, as câmeras dos telescópios espaciais, que não têm olhos para queimar. Para nós, humanos na Terra, esse show se transforma na espera por fotos em uma tela de computador. O abismo entre a expectativa de sair na varanda e ver e a realidade de olhar um JPEG no site da NASA torna-se intransponível. O desfecho da história deste cometa é uma lição de ilusão de ótica. Interpretamos os dados fotométricos como queremos. Confundimos brilho absoluto com aparente. Esquecemos a absorção atmosférica. Quando um objeto está baixo no horizonte e os cometas rasantes são sempre visíveis apenas ao amanhecer ou ao entardecer, sua luz deve atravessar uma camada espessa e densa de ar. A atmosfera age como um filtro, devorando até 90% da luz. Um cometa brilhante que no espaço brilha como um holofote, no horizonte se transforma em uma mancha opaca e avermelhada, mal se distinguindo de uma nuvem. Assim, o veredito do nosso tribunal científico é severo, mas justo. As promessas do segundo Sol baseavam-se em premissas físicas corretas, espalhamento frontal, mas ignoravam uma multidão de fatores limitantes: brilho superficial, absorção atmosférica, contraste diurno e, acima de tudo, a resistência estrutural do próprio núcleo. Fomos testemunhas do clássico erro do sobrevivente. Lembramos apenas dos cometas que sobreviveram e se tornaram grandes, como o Ikeya-Seki, e esquecemos os milhares de cometas que prometiam ser grandes, mas viraram pó sem chegar à plateia. Nosso objeto atual muito provavelmente se juntará à segunda categoria.
Mas não se desesperem. Mesmo em sua morte, ele nos oferecerá um espetáculo único, mesmo que não seja aquele que os artistas pintavam nas capas dos tabloides. Veremos o vento solar rasgar uma matéria que estava congelada desde a criação do sistema solar. Não é esse um milagre digno de observação? Na parte final da nossa investigação, vamos nos afastar dos telescópios e olhar a situação filosoficamente. O que essa corrida por recordes de luz diz sobre nós mesmos? E há alguma chance de que, no futuro, um verdadeiro monstro nos visite e realmente transforme a noite em dia sem violar as leis da física? Pois bem, nossa investigação chegou ao seu fim lógico. A poeira levantada na coroa solar assentou, dispersando-se no espaço interplanetário. A poeira informativa levantada na internet pelas manchetes sobre o segundo Sol também começa a baixar. Fechamos a pasta do caso de mais um cometa do século, mas antes de enviá-la para o arquivo, precisamos fazer o debriefing final. Devemos responder a perguntas mais importantes que o espetáculo momentâneo. O que realmente aprendemos? O jogo valeu a pena? E por quê? Apesar da decepção do grande público, os astrônomos consideram este evento um triunfo da ciência. A primeira e mais importante conclusão que devemos tirar diz respeito ao valor do resultado negativo. Na consciência de massa, se o cometa não se tornou visível de dia e não eclipsou a Lua, é um fracasso. Na consciência científica, é um tesouro de dados inestimável. A morte do cometa ou seu brilho insuficiente nos disseram mais sobre sua estrutura interna do que se ele tivesse simplesmente passado voando como um belo ponto luminoso. O fato de o núcleo não ter aguentado e ter se esfarelado, ou de a crosta não ter dado a ejeção de poeira esperada, nos permite julgar a densidade e a composição química da matéria primordial do sistema solar. Obtivemos a confirmação de que os cometas não são bolas homogêneas, são bolos em camadas, onde camadas de gelo se alternam com estratos de matéria orgânica e silicatos. A análise espectral dos gases liberados no momento da passagem pelo periélio nos deu informações sobre a proporção de isótopos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Isso, por sua vez, dá chaves para entender como nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos. Aprendemos se a água na Terra foi trazida por cometas semelhantes ou se tem outra origem. Cada cometa fracassado é uma página do livro de história que estamos apenas começando a ler. O segundo aspecto da reflexão diz respeito à nossa dependência de sensações. A história da espera pelo segundo Sol revelou um profundo problema psicológico da sociedade moderna. Tornamo-nos intolerantes ao curso normal das coisas? Precisamos de hipérboles. Se chove, é a tempestade do século. Se é um vírus, é a peste. Se é um cometa, é mais brilhante que o Sol. Esse crescimento inflacionário das expectativas leva a que paremos de valorizar a beleza da realidade. Olhamos para um objeto astronômico magnífico e raro, visível com binóculos, e dizemos: "Bah, não é o que me prometeram no TikTok." A ciência nos ensina humildade. Ela diz: o universo não é obrigado a nos entreter. O cometa não voa para que façamos um vídeo legal. Ele voa porque obedece às leis de Kepler e Newton. O efeito de espalhamento frontal, no qual se depositavam tantas esperanças, funcionou exatamente como prescreve a física, e não como gostariam os marqueteiros. O brilho aumentou, mas as condições de observação se revelaram mais difíceis. É uma lição de pensamento crítico. Da próxima vez que virem uma manchete sobre um cometa verde que destruirá a civilização, ou uma estrela que será visível de dia, vão lembrar deste caso. Vão lembrar da diferença entre brilho integral e superficial. Vão lembrar da traição da atmosfera e vão procurar as fontes originais, não os reposts. Mas vamos olhar para o futuro. Essa decepção significa que nunca veremos um verdadeiro grande cometa? Claro que não. A estatística está do nosso lado. O sistema solar é cercado por um reservatório gigante de corpos gelados, chamado nuvem de Oort. Lá, no limite da influência gravitacional do Sol, vagam trilhões de cometas potenciais. Alguns deles não têm tamanho de alguns quilômetros, mas de dezenas e centenas de quilômetros. Cedo ou tarde, uma perturbação gravitacional de uma estrela passageira ou uma maré galáctica empurrará um desses monstros em nossa direção. Lembrem-se do cometa Hale-Bopp, em 1997.
Ele não passou extremamente perto do Sol, mas seu núcleo era tão enorme, segundo algumas estimativas, até 60 quilômetros de diâmetro, que brilhou no céu por 1 ano e meio. Era visível até nas metrópoles. Tais gigantes chegam raramente, uma vez a cada décadas ou séculos, mas chegam inevitavelmente. Nosso herói atual foi apenas um batedor, um pequeno mensageiro frágil que queimou cumprindo sua missão. Mas atrás dele vêm outros. E quando chegar o verdadeiro cometa do milênio, não precisaremos de manchetes na internet para saber. Simplesmente sairemos à rua, levantaremos a cabeça e congelaremos diante da grandeza do momento. Além disso, a tecnologia não fica parada. Estamos entrando em uma era onde a observação de cometas deixa de ser assunto apenas de telescópios terrestres. As naves espaciais, como a Parker Solar Probe ou a Solar Orbiter, aproximam-se do Sol mais do que qualquer planeta. Elas veem o que está escondido de nós pelo brilho ofuscante do disco. No futuro, poderemos enviar missões de interceptação para tais objetos. Imagine uma sonda que pousa na superfície de um cometa voando para a morte e transmite dados até o último segundo, até evaporar com ele. Será um espetáculo que ofuscará qualquer filme de ficção científica. Deixaremos de ser observadores passivos de sombras na parede da caverna. Nos tornaremos participantes do experimento. A conclusão final da nossa investigação tem um caráter filosófico. Por que era tão importante para nós ver esse segundo sol? Porque o ser humano é uma criatura que busca luz na escuridão. Um cometa é um símbolo de mudança, um símbolo de movimento, um símbolo de que nosso mundo não é estático. Vivemos em uma pequena bola de pedra correndo no vácuo, e quando outro viajante passa, sentimos que não estamos sós neste carrossel mecânico. A decepção de o cometa ter se revelado menos brilhante é, na verdade, uma saudade do milagre. Mas o milagre existe. Ele não reside no brilho, mas na capacidade de compreender. O milagre é que macacos que até recentemente temiam o trovão, agora podem calcular a órbita de um bloco de gelo a bilhões de quilômetros daqui. O milagre é que sabemos por que ele brilha, por que tem 2 caudas e por que morre. Substituímos o medo de presságios celestiais pela compreensão da astrofísica. E essa é talvez a conquista mais brilhante da humanidade, que brilha mais forte que qualquer cometa. Com isso, encerramos nosso caso. Não apaguem seus aplicativos de mapas estelares. O cosmos é imenso e nele sempre acontece algo interessante. Talvez neste exato momento, enquanto vocês ouvem este texto, em algum lugar nas profundezas frias, além da órbita de Netuno, um novo gigante de gelo comece sua queda em direção ao Sol. Ele ainda não tem nome, ainda não é visível nos telescópios mais potentes, mas já está a caminho. E quando ele chegar, estaremos prontos. Vamos recebê-lo não com medo e superstições, mas com espectrômetros, câmeras de alta resolução e sede de conhecimento. Olhem para cima com mais frequência. Lá, entre as estrelas, está escrita a nossa história. Nos vemos em novas órbitas.